Muito bem, saudações a todos. Eu sou Douglas Vieira da Silva. Eu fui o autor do capítulo Eventos Atmosféricos em Escala Sinótica e sua influência sobre o ambiente costeiro e o mar de plataforma continental. E eu sou aluno de doutorado do programa em Meteorologia, do IAG-USP. Eu vou falar um pouquinho do conteúdo do meu capítulo. Então, uma primeira apresentação desse capítulo é que ele pode ser encarado como uma continuação do capítulo 2 do volume 1, mas com esse novo capítulo ele traz um tratamento mais dedicado a servir como um conceito de base para o livro na questão da interação entre o oceano e a atmosfera. E eu gostaria de agradecer a revisão do professor Dr. Ricardo de Camargo, desse capítulo, que também é meu orientador no programa de doutorado. Então, aqui estão listadas as seções do capítulo. Então, tem 4 seções principais. E a ideia é trazer algumas leis fundamentais de interação entre o oceano e a atmosfera. E eu trago aqui uma figura do meu trabalho de conclusão de curso, né, que foi sobre a plataforma continental sudeste do Brasil. E naquela época eu aplicava uma máscara na cobertura de nuvens. Então, esse capítulo é meio como uma forma de fornecer um ferramental básico para quem tem interesse em ciências marinhas, também considerar a estrutura vertical da atmosfera. E eu trago essa figura aqui como uma epígrafe para lembrar de uma época, quando eu iniciei minha carreira estudando sistemas costeiros, de como que eu ignorava isso até o início do meu doutorado. Então, a primeira seção do livro, as escalas de interação entre o oceano e a atmosfera, traz uma revisão básica de conceitos de divisão de escalas de fenômenos em termos de escala espacial e temporal. Então, é importante ter essa divisão e como diferente do que alguém da meteorologia ou da oceanografia pode encontrar um diagrama desse, que inclui processos oceânicos e atmosféricos. Nessa seção eu tento fazer uma correlação entre os dois. Então, é feita uma pequena cobertura de familiaridades entre os diferentes fenômenos que ocupam uma mesma escala em cada um desses ambientes, na atmosfera e no oceano. A seção número 2, ela trata dos fluxos entre o oceano e a atmosfera, lidando basicamente com leis de transferência de energia entre a atmosfera e o oceano, né? E as consequências no estado da água do mar em função desse balanço. A seção 3, sistemas sinóticos e interação ar-mar, ela lida basicamente com alguns conceitos trabalhados apenas qualitativamente, né, como o ciclo de energia de Lorentz, alguns processos de conversão de tipos de escoamento que ocorre na circulação da atmosfera e também processos termodinâmicos, para armar, né, o leitor sobre os processos básicos envolvidos em formação de sistemas de tempo como ciclones e como que isso impacta o oceano e os mares. E a quarta seção, sistemas sinóticos sobre o ambiente de plataforma continental, lida basicamente com fenômenos e seus impactos em mares costeiros e plataforma continental. Então, é tratado alguns temas como efeitos de passagem de frentes frias, prevalência de sistemas de alta pressão, os impactos que isso causa no balanço de calor e as consequências na temperatura de circulação nesses ambientes. Também, de novo, aqui não é feito nenhum desenvolvimento analítico de conceitos dinâmicos ou termodinâmicos muito elaborados, mas é feito uma fixação mais conceitual. Então, ao final dessa sessão,
o leitor ia ter uma noção a nível de graduação e até mesmo de início de pós-graduação de um texto que tenta mesclar um pouquinho das interações termodinâmicas e dinâmicas entre o oceano e a atmosfera. Com algumas considerações finais, gostaria de agradecer a 2 docentes que acompanharam a minha vida acadêmica desde a graduação até o mestrado. Então, o professor Belmiro Castro, que infelizmente faleceu em 2020, foi um dos avaliadores do meu trabalho de conclusão de curso, né, na graduação. E o professor William Marques, que também faleceu em 2021, foi meu orientador de mestrado. E eu gostaria de agradecer a quem viu essa palestra e também recordar um pouquinho de como que esse campo de estudo ele tem alguns personagens que contribuíram por muitos anos, não só com pesquisa, mas também com formação de recurso humano nesse campo. Deixo aqui o meu contato como um QR Code, né, para minha página no LinkedIn, que você pode me mandar uma mensagem com alguma dúvida ou me adicionar. Então, agradeço e obrigado.